Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a revista Pesquisa FAPESP deste mês de dezembro de 2021, em edição 310, onde nós estamos conhecendo mais um importante cientista brasileiro, a entrevista do Gabriel Con, feita pela Glenda Mazzaroba, ou melhor, Mezaroba. Aliás, já é o segundo, programa sobre a edição até agora saborosa do sociólogo Gabriel Con. Vamos a ela então. Em que medida esse incidente marcou a sua vida de forma indelével? O que me impregnou muito é que isso foi dito com infinita doçura por uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não se deu conta nem nunca se daria do que estava realmente dizendo. Isso ficou girando lá no fundo da minha cabeça e sigo tentando entender que sociedade é essa em que algo desse tipo pode ser dito com tanta naturalidade. No Brasil atual, podemos pensar isso em termos de padrão de civilização, marcada pelo movimento pendular entre punição e impunidade. Como foi possível construir uma sociedade desse tipo? Não existe uma interpretação satisfatória do Brasil. Não é suficiente repetir centenas de vezes o horror da escravidão, fenômeno que obviamente é fundamental para a compreensão do país. É preciso captar aspectos mais finos. Nos últimos anos, tenho irritantemente insistido nisso. Você não pode trabalhar simplesmente os grandes panoramas. É preciso considerar uma espécie de lema fundamental. Quanto mais bruta a sociedade, mais fina tem de ser a sua análise. Você quer dizer que no caso do Brasil, a análise dos principais processos históricos seria insuficiente para explicar aonde chegamos? Os grandes processos históricos, evidentemente, são de grande importância, mas para percebermos seus sentidos, como isso plasma tudo um modo de vida e um modo de enfrentar um mundo público. A política é preciso passar por filtros cada vez mais finos. Sobre isso, encontramos referências, ou quase diria iluminações, no pequeno, no diminuto, da mesma maneira que o menino Gabriel foi impactado por um incidente que pode ser considerado mínimo e, no meu caso, produziu tudo, inclusive a ida para as ciências sociais. Como foi seu ingresso na USP? Na realidade, não entrei na universidade equipado formalmente. Se houvesse uma fração das exigências que há atualmente, eu não passaria da porta. Eu era péssimo. Nunca consegui ser um bom estudante, nem mesmo na USP. Você não está exagerando? Tem razão. A formulação é extremada. De fato, se formos considerar o registro das notas obtidas, não me saio nada bem. Todavia, tive a sorte de ver mestres apostarem em mim no momento certo. Isso aconteceu no vestibular, quando um professor eminente me reprovou no exame oral e isso foi neutralizado. E também no final da graduação, quando Florestan Fernandes, que não ligava para formalidades, fez a segunda e decisiva aposta. O lado bom disso tudo é que permitiu cultivar o gosto pela autonomia intelectual e pensar por minha conta. A que você atribui essa dificuldade? Em parte, aos descompassos da vida. Até perto de uns 10 anos, estive lá no interior, meio deslocado. Depois veio o choque brutal de sair daquela acolhedora escolinha e, de repente,
enfrentar aquilo que viria a ser o ginásio, em um ambiente competitivo, naquilo que para mim era uma metrópole, Jacareí. Não aguentei muito tempo e comecei a me afastar, tanto que obtive o diploma para ingressar na universidade, não pelas vias normais, mas por intermédio de um exame para estudantes que não haviam completado o segundo ciclo. Você entrou em ciências sociais? Sim, e isso se deveu em parte ao estímulo de amigos, especialmente Michael Lowy. A alternativa mais próxima teria sido a filosofia. Olhando em retrospecto, talvez eu tivesse mais afinidade com a filosofia do que com as sociais, porque no fundo, o que me entusiasma é o mundo das ideias, o mundo das relações traduzido em ideias. Não é, digamos, o mundo da manipulação de objetos ou muito menos de pessoas. Mas foi bom ter ido para as sociais. Um belo curso, a USP, é uma coisa muito séria. Aquilo lá é um ambiente real de reflexão, de ensino, de pesquisa. É preciso mais uma vez dizer, a universidade pública é decisivamente indispensável. Em nenhum outro lugar seria possível encontrar um ambiente como aquele, em que reverbera o tempo todo a inquietação, a busca do conhecimento, a busca da compreensão sobre o que acontece no mundo. Isso é muito a USP e é muito a FEFELESH, uma faculdade que dentro da USP sempre é visto com, digamos, amistosa desconfiança. Na melhor das hipóteses, não é? É, na melhor das hipóteses, porque ela é o patinho feio, apesar de estar na raiz de tudo. Não consegue sequer completar suas instalações físicas, porque sempre aparece algo mais urgente em outra unidade. Quando fui diretor da faculdade, nas reuniões do conselho universitário, com frequência ouvia: não é possível, essa sua escola. Aquilo lá só cria problema. Que escola é essa? Eu dizia: é muito simples. Só na graduação temos mais de 10 mil estudantes distribuídos por 7 áreas básicas: filosofia, letras, história, geografia, antropologia, sociologia e ciência política. Vocês estão acostumados com cenários menos complexos. Eu costumava brincar que a FEFELESH era maior do que a Unicamp inteira. Só não tinha o orçamento. Na FEFELESH trabalha-se muito. O número de teses, a maioria de boa qualidade, produzidas por ano, é da ordem de centenas. Sua trajetória acadêmica é marcada pela reflexão envolvendo pensadores da língua alemã. Você aprendeu o idioma em casa? Exatamente. Eu falava alemão em casa e português na rua. Meu irmão, como chegou aqui criança, rapidamente começou a ter domínio da língua portuguesa e durante um bom tempo foi uma espécie de intermediário entre meus pais e a comunidade local, sempre muito bem tratado. Isso é uma coisa que gosto de ressaltar, porque dá um pouco a ideia do tipo de sociedade que nós temos, ou tínhamos. Meus pais foram parar em um ponto remoto do Vale do Paraíba, onde não havia estrangeiros, mas sempre se recordariam da enorme compreensão, gentileza e solidariedade encontrada entre os caipiras que acolheram aquele pessoal que não sabia a língua, não conhecia a formiga saúva e queria cultivar a terra. Foi lindíssimo porque, sem isso, eles quase literalmente não teriam sobrevivido. Isso é realmente o lado luminoso da nossa sociedade e foi uma lição extraordinária. Por isso, torço tanto para que pelo menos esse traço do nosso mundo brasileiro não seja afetado pelos tempos de horror que estamos vivendo. Minha avaliação é que serão necessários pelo menos 30 anos, uma geração para reconstruir o país após o desastre. O drama que me atormenta
e é preciso enfrentar é como o nosso lado sombrio e o nosso lado luminoso estão associados, tão impregnados entre si. Ainda nesta página, nós temos um olho que a abrilhanta, melhor dizendo. O que me atormenta é como o nosso lado sombrio e nosso lado luminoso estão tão associados, tão impregnados entre si. Portanto, nós ficamos por aqui com essa saborosa lição de vida e humanidade que está nos dando o pesquisador sociólogo Gabriel Kohn. Uma entrevista tão brilhante quanto a da matemática Marilda Sotomayor. Claro que aqui no canal GeoMasa nós fazemos questão de prestigiar a ciência brasileira, seja ela de qual área for. E esperamos continuar esse trabalho com seu apoio. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Até lá!